Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Como já foi dito, a nossa primeira experiência com o culto à tarde. E dizem que a primeira impressão é aquela que fica, gente? Então, nós nunca vimos o culto com tantas pessoas assim, culto em português, com tantas pessoas assim, e nós somos muito gratos a Deus, independente se é por meio de visitas ou não, nós sempre nos alegramos com cada banco desse preenchido, Cada espaço, imagine, gente, se cada espaço aqui tivesse preenchido por uma pessoa, isso queria dizer que nós temos aproximadamente aqui 500 lugares. São 500 pessoas que estariam devotando sua vida a Deus e não ao inimigo, ao mundo. Isso é para a honra e glória de Deus. De qualquer forma, meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico com vocês que está em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versos de 1 a 12. O tema da nossa pregação hoje é louvando a Deus por suas obras. Louvando a Deus por suas obras. Êxodo capítulo 15. Deixa eu só pôr na... Diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, e este é o meu Deus. Portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, amontoam-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos, gloriosos que operas maravilhas? Estendestes a destras e a terra os travou. Irmãos, diz a história que quando mais de 1000 colonos que vieram de algumas terras, escravos libertos de algumas terras estadunidenses, junto com alguns ex-soldados que serviram no exército britânico, rumo ao que hoje é Serra Leoa, o país de Serra Leoa, na África, quando esses ex-escravos
voltaram ao seu continente de origem, depois de anos e de gerações ter passado por escravidão, por um momento horrível de escravidão, eles chegaram à terra de que hoje é Serra Leoa, cantando uma canção ao Senhor e entoando uma canção que dizia: despertai, ó minha alma, e que um pedaço dessa canção justamente se referia a Apocalipse, onde João cita o cântico de Moisés, dizendo que quando nós chegarmos, quando a igreja chegar da grande tribulação, ela cantará o hino de Moisés e do Cordeiro. Por que esses colonos, eles cantaram? Eles eram todos cristãos, né? Haviam sido evangelizados, e eles cantaram ao Senhor, porque não há uma forma melhor de expressar a liberdade, a nossa felicidade pela liberdade, pela vitória do Senhor, que não seja expressando com uma música. A música, ela tem um poder extraordinário, não é, meus irmãos? Nós vivemos um período, a partir da década de 60 no Brasil, que é denominado o período da ditadura militar. Alguns não consideram, na minha visão, erroneamente. Mas nós vivemos um período em que era o governo militar. E o que impulsionou as pessoas à rua foi a música do Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. Olha o poder que a música tem. Veja bem, você deve se lembrar de algum lugar que você passou, em que foi muito marcante para você, e sempre tem uma música que marca aquele lugar. A música, às vezes, marca antigos relacionamentos, né? Aí não é bom de tocar, né? Não é um assunto muito bom, né? Vamos deixar para lá, né? Mas marca, não é? Marca relacionamentos atuais também, né? Quem é casado, né, sabe, né? O casal tem aquilo, né? A música da nossa vida, né? Uma música que fala muito sobre nós. A música tem esse poder, tem esse papel. E foi isso que Moisés, junto com toda a congregação, fez ao atravessar o Mar Vermelho. Eu quero aqui continuar a nossa exposição sobre a trajetória de Moisés. Nós estamos falando sobre a trajetória de Moisés, e da última vez nós já falamos sobre o seu nascimento, falamos sobre o chamado de Moisés, quando Moisés ele recebeu o chamado, e a última vez que nós pregamos, nós falamos sobre a última praga, ou a instituição da ceia, que estava ali à beira do escape, da fuga dos hebreus da terra egípcia. Então, é interessante, a título de conhecimento, notar que esse cântico de Moisés, ele é considerado o registro mais antigo de uma poesia. Que se tem registro, né? Muito provavelmente poderia até ter outras mais antigas do que o cântico de Moisés. Mas essa é a poesia, o cântico registrado mais antigo que nós temos como datação. E aí, quando nós vamos estudar este cântico, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer a sua separação, a divisão. Alguns dizem que ele vai, a sua primeira divisão vai até o verso 12, que foi propositalmente onde nós escolhemos ir até, mas o cântico ele continua, ele vai lá até o verso 27, porque ele vira o canto de Miriam, ele vai prosseguindo, e tem 27 versos aí em que esse cântico de Moisés se espalha. Então, alguns vão dizer que esse cântico
ele vai do 1 ao 12 e do 12 ao 27. Outros vão fazer 3 repartições. Eu já vi alguns fazendo 7 repartições sobre este texto. Mas o fato é que não importa quantas divisões nós vamos encontrar nesse texto, se 2, se 3 ou se 7. O fato é, o que é que esse texto está nos chamando a atenção? Para que Moisés está chamando a atenção? E se você for pesquisar, for um pouco mais a fundo na pesquisa desse texto, você vai descobrir que alguns críticos, alguns teólogos críticos, que não acreditam na Bíblia como inerrantes, eles até mesmo acreditam que esse cântico não deveria estar aqui. Porque Êxodo é uma narrativa, né? Ele está narrando os fatos que aconteceu, como foi o capítulo 14, que narra a fuga deles, né? Narra a travessia do Mar Vermelho. E então alguns vão dizer até que esse texto não era nem para estar aqui. Não era, porque é uma narrativa e de repente você tem um cântico, uma poesia. O fato é, meus irmãos, que o capítulo 15 de Êxodo, ele é como se Moisés estivesse abrindo um grande telão de cinema, colocando nós numa sala de cinema e ele dizendo: eu vou contar agora para vocês, com vívidas imagens, como que foi até a saída do povo do Egito. Como que aconteceu? Qual foi os meios, os mecanismos, o que aconteceu, como Deus operou esta saída. Então, Moisés vai usar várias imagens para nos chamar a atenção e mostrar, até mesmo para as gerações futuras, que não puderam ver e participar dessa grandiosidade. Ele vai usar várias imagens, várias figuras de linguagem que geram imagens na nossa mente, recontando a história mais de forma poética. Óbvio que aqui eles já estão do outro lado da margem do rio. O capítulo 14 vai narrar a história deles ainda dentro do Egito, a saída, mas o capítulo 15 já é um cântico, uma celebração que olha para o Egito da outra margem do rio. Olha que interessante, Moisés, lá no verso 3, ele vai dizer que Deus é um homem de guerra. Obviamente que Deus não é um homem, muito menos de guerra, mas ele está usando um antropofonismo, ou seja, uma linguagem de homem, uma linguagem humana, para descrever a Deus, para que a gente possa entender quem é Deus. Então, naquele momento, Deus ele se apresentou para o povo hebreu como um homem de guerra. Lá no verso 3 está. Lá no verso 4, ele vai dizer que os carros e o exército de Faraó foram lançados no mar. Foram lançados no mar. No verso 5, ele vai dizer que os vagalhões, que a Ara traduziu por vagalhões, mas é águas profundas, né? É uma palavra meio arcaica, mas águas profundas cobriram o exército de Faraó. Lá no verso 8, ele vai apresentar Deus como alguém que sopra por meio de suas narinas e fez com que o sopro de Deus vai cobrir não só os guerreiros, mas como os carros e todo o exército de Faraó que seguiu em marcha atrás do povo hebreu. Só a título de contexto aqui, vocês sabem que a travessia foi possível porque lá no capítulo 14 vai dizer que o anjo que estava à frente do povo hebreu, quando viu que o exército de Faraó estava se aproximando, passou a estar atrás deles, atrás do povo hebreu, e fez com que umas trevas densas, e a palavra dessas trevas densas é como se eles pudessem apalpar as trevas, de tão escuro que estava, fazendo com que os egípcios passassem a noite toda perdidos e não alcançassem o povo hebreu. Quando a nuvem
saiu essa nuvem negra, essas densas trevas saíam da frente dos egípcios, os hebreus já estavam do outro lado do Rio Jordão, do mar, e estava ali. Ele tentou, de uma ação desesperada, entrar e ir atrás dele, achando que podia entrar naquelas duas paredes de água que Deus havia levantado. Então é aí que Moisés tira: as águas profundas cobriram o exército e os homens de Faraó. Então, o que Moisés está fazendo com a gente aqui é convidando nós a apreciar, e não só apreciar, a desfrutar as obras do Senhor. Porque é isso, voltando na dificuldade, nós estávamos falando da dificuldade em nós classificarmos e dividirmos esse texto. Não importa a divisão que nós fazemos, porque o que de fato importa é o que Moisés está chamando a atenção para nós olharmos aqui e desfrutarmos, que é as obras do Senhor, que revelam quem Ele é. Veja, nós temos até um jargão evangélico, um jargão gospel, que é assim: nós não adoramos a Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele faz, mas adoramos a Deus pelo que Ele é. O jargão é: não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas adoramos a Deus por quem Ele é. Só que Moisés, ele vai mostrar para nós neste texto que, na verdade, quem Deus é está descrito no que Ele faz. Então, o que Deus faz é a mesma coisa do que Ele é. Quem Ele é o que Ele faz, e o que Ele faz é quem Ele é. E para nós ilustrarmos bem isso, se eu olhasse para o Eric e dissesse assim: Eric, você é um bom guitarrista. Você é um bom guitarrista. E aí, a premissa seria: o Eric é um ser humano que é um bom guitarrista. Beleza. Então, se eu chegasse para o Eric e um dia o Eric acordasse e esquecesse como toca guitarra, viesse aqui, tocasse tudo fora esquecesse, não sabia dar um acorde. Então eu falo: Eric, você é um ser humano que não é bom de guitarra, você é um mau guitarrista, você nem sabe tocar guitarra. Mas o Eric não deixou de ser ser humano. Agora, se nós fizéssemos esse jogo para Deus, isso não dá certo. Por exemplo, nós falamos: Deus é bom. Até tem outro jargão evangélico que é: Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Então, se um dia eu chegasse e dissesse: Deus deixou de ser bom, isso automaticamente, ele não seria mais Deus. Porque Deus é bom em todas as suas ações. Percebe como os atributos de Deus, as obras de Deus, estão ligados a quem Ele é. E é isso que Moisés está nos chamando a atenção, para notarmos o que Deus fez e quem Ele é, por meio daquilo que Ele fez. Então, gente, esse texto tem algumas lições para nos ensinar nessa tarde, eu já ia falar nessa manhã, mas algumas lições nessa tarde, tirada desse texto, que revela quem Deus é por meio das suas obras, por meio do que Ele fez. Primeira coisa que Moisés vai nos ensinar é que o cântico de vitória, o cântico do outro lado da margem do mar, ou dessas águas que já não estavam mais espaçadas, ele nasceu da experiência da impotência. Verso 1 e verso 2 ele vai dizer assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porquanto triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Então, meus irmãos, o cântico, o louvor a Deus, nasce aqui da experiência da impotência, do reconhecimento da impotência. Por quê? Porque Moisés está nos levando de volta ao cenário da travessia do Mar Vermelho.
E qual é o cenário da travessia do Mar Vermelho? Um povo escravo que não sabe o que é ser livre. Eles já nasceram escravos porque eles estavam há 400 anos de servidão aos egípcios. Então essa geração já não sabia o que era viver livre. Nós dissemos isso algumas semanas atrás. Um povo que não tem treinamento nenhum bélico e de guerra, iria se desenvolver pela força do Senhor ao longo dos tempos, iam desenvolver um exército, mas nós estamos diante de um povo que era escravo, tinha ainda a mente de escravo, porque quando o exército de Faraó estava se aproximando deles, porque eles estavam acampados à beira do mar ali, à beira das águas, quando os exércitos estavam voltando, eles começaram a murmurar contra Moisés, quando o exército vinha se aproximando, dizendo: Moisés, não tinha pepino, não tinha cebola, não tinha túmulo para nós morrermos lá no Egito, você trouxe a gente para morrer aqui, não bastava a gente estar morto e sendo escravo lá no Egito, por que você trouxe a gente, já que ia morrer, por que a gente não morreu quietinho na nossa casa servindo como escravo? Então, esse cântico de vitória, o cântico de adoração a Deus, nasce dessa experiência da impotência, de reconhecer que a situação que eles estavam expostos era uma situação impossível de ser vencida, que jamais eles conseguiriam vencer. Porque olha a estratégia de Deus, meus irmãos: mar à frente, exército mais poderoso que você atrás. Eles ficaram encurralados, eles ficaram ali presos. Ao se lembrarmos, irmãos, disso, Moisés, ao nos lembrarmos disso, Moisés, está nos lembrando que nós, muitas das vezes, vamos estar em situações que as nossas mãos não serão capazes de nos ajudar. Que o nosso intelecto, muitas vezes, não vai nos salvar. Que a nossa conta bancária não vai nos salvar. Moisés nos ensina que existem momentos na nossa vida em que a nossa expertise não vai conseguir nos salvar. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ser expostos ao que eu gosto de chamar de o caminho da vulnerabilidade. Eles precisavam aprender isso. E eu quero dizer uma coisa aqui que pode até chocar alguns, mas isso é uma realidade bíblica. Deus ama nos levar ao caminho da vulnerabilidade. Deus ama nos tornar vulneráveis. Sabe aqueles vídeos de perseguição policial? Vídeo de perseguição policial. Que a gente fica torcendo, né? Fala assim, vai, pega ele, pega ele. E se vocês virem, né? Eu não sei se você já viu o vídeo de os moleques fugindo de moto, assim, dos policiais, né? Gente, tem hora que você fala, não é possível. Como esse moleque passou aí? Não, assim, você fica torcendo, vai polícia, pega, né? Vai atrás dele, não consegue, pelo amor de Deus, você está tomando aí um baile, e eles passam no meio das pessoas, né, assim. E aí chega um certo momento em que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E aí eles fazem, e qualquer um, né, seja lá nos Estados Unidos, aqui, tem um sinal de rendição universal, que é levantar as mãos, né? Você pode não saber falar uma palavra da língua, mas levantou a mão, é o sinal universal de rendição. Deus fez isso com os hebreus. Deus fez isso. Levou eles a um caminho e deixou eles tão vulneráveis que a única coisa que eles podiam fazer é levantar as mãos e dizer, de fato, não tem saída, eu me rendo, acabou para mim. É isso que Moisés está falando. Deus, irmãos, nos ama levar para esse caminho da vulnerabilidade, nos tornar vulneráveis, porque vulnerável é dependente. Vulnerável não depende de si mesmo. Óbvio que quando nós estamos dizendo isso, nós não estamos pregando contra você se organizar. Você, obviamente, estudar, passar numa boa faculdade, ter um bom emprego, almejar ter um salário,
muito bom, e obviamente que não é isso. Mas nós estamos dizendo que existem momentos que nada nos salva. Existem coisas na nossa vida que nós não vamos poder fazer por nós. Existem coisas na nossa vida que nós não vamos poder chegar na nossa mãe e pedir para ela: mãe, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso da sua ajuda. E se você não foi levado ainda, Deus vai te levar, inevitavelmente. Porque Deus vai nos fazer, meus irmãos, dependentes dEle. Deus fez o Filho dEle, que é da mesma natureza do que Ele, ser dependente dEle aqui nessa terra. Porque Ele não faria, porque Ele pouparia nós. Porque Ele nos pouparia. Deus, Ele ama a improbabilidade humana. Quando nós começamos a fazer as contas e dizer, realmente é impossível. Deus ama essa improbabilidade. Deus ama. Ele é especialista em improbabilidades, em nos levar por esses caminhos. O David Wilkerson, que foi um pastor, né, que trabalhou com as gangues de Nova York, inclusive tem um filme dele. Eu recomendo fortemente o filme A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Ele ganhou, né, para Jesus um dos maiores gangster da sua época, né? Ele tem um testemunho de que ele viu os jovens sendo julgados, o julgamento dos jovens apareceu na televisão, e aí ele sentiu um peso muito grande. O que eu estou fazendo, né, por esses jovens? Então ele foi até a Nova York para trabalhar com as gangues, e assim, um lugar muito pesado no sentido de criminalidade, e ele ganhou vários desses jovens para Jesus. E na caminhada o David Wilkerson fundou, agora não me lembro se ele fundou ou se ele há um tempo cuidou de um orfanato. E nesse livro, A Cruz e um Punhal, que é um filme inspirado no livro, ele conta uma história de que ele cuidava do orfanato e não tinha mais recurso. Eles não tinham mais recurso. E no outro dia de manhã, eles precisavam alimentar as crianças, dar leite para as crianças. Então, o responsável o abastecimento e pelo o estoque, né, falou: Senhor David, nós não estamos zerados, nós não temos mais nada, é a última refeição, é hoje à noite. E eles foram orar ao Senhor. Do outro dia ele conta no livro que, olha só, meus irmãos, um caminhão de leite atolou em frente ao orfanato. Desastre para alguns, mas providência para outros. Não foi nada de saqueado nem nada, né? O próprio dono do caminhão de leite, ele viu que não tinha o que fazer, ia estar atolado, ele ia estragar o leite. E da frente do orfanato ele decidiu. E naquele dia, que não tinha nada, era impossível, não tinha dinheiro, não tinha recurso para comprar leite para tantas crianças. Elas foram alimentadas pela providência de Deus. Igual esse povo, irmãos. Igual nós, muitas das vezes. Estamos diante de situações em que foge a nossa mão, foge o nosso controle. E nós, às vezes, somos tão controladores, né? Queremos estar no controle de tudo. Nós somos o tipo de pessoa que, às vezes, não todos, mas alguns de nós, né, não gosta de nada fora do lugar, né? Então, tudo tem que estar bem organizadinho. E às vezes Deus vem e dá uma bagunçada, né? Ele dá uma mexida. Igual ele fez, eu estudando essa palavra, eu me lembrei também de Acás. Lá no capítulo 7 de Isaías, narra a história de Acás, quando dois exércitos se levantaram para guerrear contra o seu exército. E aí, Isaías vai dizer que o seu coração ficou agitado, como se agita as folhas pelo vento. Ele estava com medo, ele falou: agora acabou para mim. Então Deus levou Acás, que era um rei ímpio, a esse caminho da vulnerabilidade, e prometeu a ele um sinal,
disse que daria um sinal, e esse sinal serviria como prova de que Deus iria destruir os outros 2 exércitos. E foi o que aconteceu. Eles pelejaram, a Bíblia diz que eles pelejaram, mas não conseguiram vencer. Uma guerra impossível de ser vencida foi vencida. Por quê? Porque a Deus é assim com a gente, meus irmãos. Às vezes existem guerras, existem momentos da nossa vida que fogem às nossas mãos e nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos render à providência de Deus. Então os hebreus começaram, a história dos hebreus, rumo à terra prometida, a história de liberdade desse povo, ela começou com impossibilidades. E quem sabe não seja assim a nossa história também. O segundo ponto e o segundo ensinamento deste texto é que a nossa adoração, Moisés está nos ensinando, que a nossa adoração, ela é uma resposta, a nossa adoração a Deus, ela é uma resposta à salvação. Olha o verso 2, o que Moisés vai dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Este canto, ele aparece no meio dessa narrativa, porque, meus irmãos, não tinha outra forma de se expressar. Não tinha outra forma de expressar a alegria pela salvação que não fosse adorando ao Senhor. Agora perceba, antes dos hebreus fazerem alguma coisa para Deus, antes dos hebreus darem glória a Deus, glorificarem a Deus com suas vidas, antes dos hebreus louvarem ao Senhor e trabalharem para Deus, foi Deus que trabalhou por eles. Foi Deus que agiu na vida deles. Então, meus irmãos, a nossa vinda no culto aqui, a nossa adoração diária, que é completada pela vinda ao culto, pela adoração coletiva, é uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Antes de trabalharmos para Deus, antes de fazermos alguma coisa para Deus, Deus fez por nós. Deus trabalhou por nós. Deus trabalhou em nós, conosco e em nós. Isso é um fato, irmãos, muda tudo na nossa vida. O que isso muda? Muda tudo. Muda tudo em nossa vida. Porque não foi nós que tomamos a decisão. Nós não tomamos uma decisão por Deus, mas Ele tomou a decisão por nós. Ele nos salvou. E nós viemos aqui, esse culto, nos reunimos, e tudo isso só faz sentido, ensaio, pregação, a vinda de vocês aqui, se a vinda de vocês aqui for uma resposta à salvação de Deus. Agora a pergunta que fica para nós nessa tarde é: como tem sido a sua resposta a essa salvação? Como você tem respondido à salvação que Deus entregou e deu a você? A reação deste povo foi render graças ao Senhor. A reação deste povo foi se render ao Senhor. Agora, como tem sido, meus irmãos, a nossa resposta? Como é a sua resposta segunda-feira? Isso que é o importante. Segunda-feira, de segunda a sábado, como nós temos respondido? Perceba, Deus, Ele não mede a nossa adoração pelo quanto nós fazemos para Ele. O nosso culto ao Senhor não é o quanto nós fazemos, mas como nós fazemos. Não é quanto nós temos respondido, mas como nós temos respondido. Então, o termômetro que mede a qualidade do nosso culto ao Senhor,
É como nós glorificamos ao Senhor. Olha o verso 9, o que sai da boca de Faraó. O inimigo dizia: perseguirei, lançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. 6 vezes Faraó chama atenção para si mesmo. 6 vezes. Moisés, em 26 versículos, juntamente com o povo e com Miriam, rende graças unicamente a Deus. Porque ele sabia da impossibilidade. Ele sabia que era impossível. Ele sabia que se eles haviam atravessado aquele mar, estavam livres das mãos dos egípcios, não era por meio das mãos dele. Agora Faraó 6 vezes traz, ele vai dizer: perseguirei, alcançarei, repartirei, me fartarei, arrancarei a minha espada e a minha mão o destruirá. Então o que mede a qualidade do nosso culto não é exatamente se os instrumentos estão afinados. O que mede a qualidade do nosso culto não é se o pregador, ele de fato conseguiu trazer uma mensagem extraordinária. O que mede a qualidade do nosso culto não é simplesmente, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. É obrigação do músico ensaiar, é obrigação do pregador estudar, mas não é isso que mede a qualidade do nosso culto. Não é isso que mede a qualidade da nossa adoração. Se nós tivéssemos um termômetro que medisse a qualidade da nossa adoração, não seria isso, mas o quanto nós glorificamos ao Senhor. O quanto de nossa vida é dedicada ao Senhor. A pergunta nunca vai ser o quanto de Deus nós podemos ter, mas o quanto de nós Deus pode ter. O que de nós está entregue ao Senhor ou não? Nós temos aqui 2 formas distintas de se expressar. Uma que traz glória para si mesmo. Uma que conta com a força dos seus braços e com o poderio do seu exército. A outra que olha para si e diante de uma situação sabe que não poderia fazer aquilo que aconteceu, mas deposita toda a sua confiança, a sua plena e total confiança está depositada em Deus. Portanto, meus irmãos, é isso que mede a qualidade do nosso culto, a resposta que nós estamos. Por isso a pergunta permanece: como tem sido a sua resposta a Deus? Lembre-se, nós viemos ao culto, em primeiro lugar, para responder à nossa salvação. É isso que nos traz ao culto. A primeira coisa que nos traz ao culto é responder. A obra que Deus fez, sem com que a gente tivesse trabalhado para Ele. Movesse uma mão, uma palha. Deus trabalhou para a gente, antes da gente ter condições. Por isso, só nos resta responder e refletir sobre essa pergunta: como tem sido a nossa resposta de adoração à salvação que Deus nos deu? Não preciso nem falar, né, meus irmãos, da troca de horário, né? Eu espero que a partir de hoje a nossa adoração coletiva possa ser uma resposta mais com um pouco mais de qualidade. E eu estou cobrando a mim mesmo, né? Começando a cobrar a mim mesmo. Todos nós estamos envolvidos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Ao olharmos para a igreja primitiva, a gente vai notar, e se dermos um salto aos nossos dias, nós vamos notar uma diferença muito grande. Eles instituíram, como vocês sabem, o domingo como dia do Senhor para diferenciar dos judeus que tinham o sábado como o dia do Senhor. E domingo, e também pelo fato de que Jesus havia ressuscitado no domingo,
Então o domingo era o dia da vitória. Eles comemoravam todos os domingos, o domingo, o dia do Senhor, porque o domingo havia sido o dia em que Jesus triunfou sobre a morte. E tinha alguns detalhes, para nós terminarmos aqui, que eu quero trazer para vocês. No domingo, os cristãos primitivos não podiam chorar. Era proibido chorar. Era proibido ficar num canto cabisbaixo. Era proibido. Era proibido bad no domingo. Proibido. Depressão, proibido. Eles se vestiam com as suas melhores roupas. Não podia nem fazer jejum. Porque o jejum prolongado e total de alimento, principalmente de água, abate o nosso rosto. Por que tudo isso? Porque domingo era o dia da vitória. Não podia ter choro, não podia ter pranto, não podia ter rosto abatido. Tinha que estar alegre, contente. Todos os domingos era assim. As reuniões, e eu não estou dizendo isso à toa, tá? Você pode pesquisar, o Wayne Mix vai falar isso, Justo Gonzalez vai falar isso, que são dois grandes historiadores da igreja. Esse era um detalhe muito importante da igreja primitiva. Como eles respondiam, iam ao culto, à reunião pública, nas casas, responder à adoração. Eu não estou dizendo que nós não podemos chorar, mudou, tá? As coisas mudaram. Mas eu só estou chamando a atenção de vocês para que eles davam importância real ao culto. Eles se importavam com o culto. Eles tinham para eles, o culto era o melhor, domingo era o melhor dia, porque eles iam se reunir como irmãos em Cristo para louvar e agradecer ao Senhor, responder a essa salvação. Então não tinha um motivo mais especial para eles do que responder a essa salvação. Então, nós vamos encerrar essa pregação. Eu quero encerrar dizendo, meus irmãos, que este cântico que Moisés cantou, junto com os seus irmãos, junto com os hebreus, com toda a congregação, louvando ao Senhor pela vitória e pela salvação, era apenas um prelúdio, era apenas um trailer do que de fato iria acontecer quando Jesus foi à cruz. E isso também, e a cruz não era o fim, porque um dia este mundo e esse tempo será consumado. E Apocalipse, como eu comecei dizendo, diz que nós cantaremos a música de Moisés, o hino de Moisés e o hino do Cordeiro. O hino do Cordeiro que foi morto, que foi imolado pelos nossos pecados, que venceu um inimigo que jamais poderíamos vencer, que derrotou um inimigo muito maior do que os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. O inimigo, pecado, o diabo e o mundo. E um dia nós cantaremos o hino desse Cordeiro, junto com toda a congregação espiritual, quando nós estivermos face a face com o nosso Mestre. Os hebreus saíram do Egito com a esperança, com a expectativa de atingir a terra prometida. E nós estamos caminhando aqui, nesse Egito deste mundo, com a expectativa de um dia prometida, a verdadeira terra prometida, e entoarmos o cântico ao Cordeiro. Amém, meus irmãos? Por sua cabeça neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, por essa oportunidade. Nós louvamos a Ti.